Oi, gente, tudo bom? Nos últimos anos, a sociedade tem se polarizado em diversos aspectos, como político, social, e é nesse cenário que em 2021 foi lançado o filme nacional A Jaula, dirigido por João Weiner e que atualmente está disponível na plataforma Star Plus. A obra é um remake de um filme argentino chamado 4x4, que, por incrível que pareça, é inspirado numa situação real. Isso porque o filme conta a história de um assaltante que fica preso dentro de um carro durante um roubo e passa a ficar dias sendo torturado lá dentro pelo dono do veículo. O filme tem entre os protagonistas os atores Chay Suede e Alexandre Nero, que são de longe as melhores coisas desse filme, que tem diversas falhas, mas que apesar disso traz uma reflexão interessante sobre quem seria o vilão e quem seria a vítima, ou até se existe alguma vítima ou vilão nessa história, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre a obra A Jaula. Mas rapidinho, antes da gente falar sobre esse filme, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Aqui eu trago muito vídeo falando sobre cinema, sobre seriado, faço análises gerais assim das histórias. Algumas eu conto spoilers, outras não. Então aqui no canal é um lugar para você que gosta de cultura pop, que gosta de literatura, cinema, Hollywood, enfim. Então se você gosta de tudo isso, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos, já me ajuda e dá um joinha nesse vídeo. E aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais. Me segue por lá e comenta aqui embaixo o que você tá achando desse vídeo e também do filme A Jaula. Nessa história a gente acompanha a vida do Djalma, ele que parece ser um assaltante que já atua ali por São Paulo há um certo tempo, ele acaba entrando num carro de luxo, numa rua bem pacata ali em São Paulo, e ele acaba roubando uma caixinha de som, acaba fazendo alguns vandalismos dentro do carro, porém quando ele tenta sair, algo acontece e todas as travas não abrem. Então ele começa a perceber que ele está realmente trancafiado dentro daquele veículo. Ele percebe também que além dessa questão das travas não funcionarem, as pessoas que estão do lado de fora não ouvem os gritos dele, também está tudo fechado, inclusive a parte de cima, que é aqueles carros que tem teto solar, então ele está completamente incomunicável e completamente sem nenhum recurso, porque com o tempo ele começa a perceber que ele não tem água, ele não tem alimento, ele está totalmente ali trancafiado, como se ele realmente estivesse sendo punido pelo próprio veículo por tentar roubá-lo, por tentar furtar itens dali de dentro. Com o tempo a gente acaba entendendo que tudo aquilo dali é o plano do dono do veículo, porque dali a algum tempo ele recebe uma ligação dentro do carro que é do Doutor Henrique, que a gente passa a conhecer através da voz dele, que é um personagem interpretado pelo Alexandre Nero, e a gente acaba entendendo os motivos dele. Ele explica que ele já foi assaltado diversas vezes, se não me engano, mais de 28 vezes, e que ele tá realmente muito cansado de ser refém daqueles assaltos, daqueles furtos, e que chegou a hora dele de se vingar. Então, o que ele fez? Ele conectou ali o carro para que ele não abrisse por fora, somente abrisse com uma chave que está sobre a posse dele, e todo o carro é insufilmado, então não tem como as pessoas de fora verem quem está dentro do carro, e também ele é à prova de balas, ele é todo blindado, então também não tem como as pessoas ouvirem o que ele está falando do lado de dentro. Além disso, ali dentro, passando ali um período que ele está ali, ele começa a oferecer algumas coisas, então quando ele acaba assumindo algumas responsabilidades, quando ele acaba tomando algumas atitudes que são mandadas pelo médico, o Djalma acaba tendo uma bonificação que seria um pouco de água, mas é uma água azulada, uma água ruim. Ele também acaba ganhando um pedacinho de doce que estava ali no pedal, então deve estar sujo. Então ele está sofrendo realmente todos os tipos de punição, inclusive quando ele é beneficiado por alguma coisa. Você vê que rola muito aquela questão mesmo do sádico. O Dr. Henrique, ele quer realmente fazer aquele personagem que entrou no carro por acaso, então não foi algo planejado especificamente para o Djalma, mas sim para qualquer pessoa que tentasse furtar ali o veículo dele, para que realmente essa pessoa sofresse. Então é realmente um ato de tortura ali dentro. Ao longo da obra a gente acompanha também de relance algumas questões da vida pessoal do Djalma. A gente descobre que ele é pai, e a forma como isso é entregue para o telespectador é com algumas pistas subliminares inicialmente, como, por exemplo, ele abrir
uma bala, uma mochila que ele trouxe, e dentro tem um caderno de pintura, e aí você associa que provavelmente ele tem um filho. Tem um certo momento em que ele fala com a ex-mulher dele por telefone, e aí ele fala, pergunta do filho, inclusive mostra que ele não é tão perfeitinho assim, muito pelo contrário, né, até porque ele é um assaltante, ele destrata a esposa dele, ou ex-esposa, acaba sendo grosseiro com ela quando ele tá perguntando do filho, então você percebe que ele realmente não é um herói, muito menos um anti-herói, ele realmente tá ali como vilão, apesar dele estar sofrendo naquele momento. Então uma coisa que eu achei interessante do filme é que apesar dele trazer os questionamentos de quem é vilão e quem é mocinho, no final você percebe que em todo momento os dois personagens, que são os dois protagonistas, são tão vilões quanto bonzinhos. Então assim, são vítimas, mas também são pessoas problemáticas, pessoas que estão ali fazendo maldades, fazendo coisas terríveis com o outro. O filme ele tem uma condução um pouco mais lenta, então a gente vai acompanhando muito tempo da obra, mas na metade só o Djalma dentro do carro, e em alguns momentos, né, em poucos momentos, poucas cenas, o Dr. Henrique falando com ele algumas coisas, porém, mais ou menos no último quarto do filme, a gente vê que tudo muda, porque acaba entrando um outro personagem ali pessoalmente, não vou explicar muito o que é para não entregar spoilers, mas aí o jogo vira, muita coisa acontece, e a gente passa a ter até uma outra visão da história, né? Acaba entrando outros tipos de relações ali naquele meio conflituoso que tá entre o Dr. Henrique e o Djalma, que é o assaltante. Uma coisa que eu achei bem interessante, e eu como jornalista até me aprofundo muito mais nisso, é a relação da mídia durante a cobertura desse caso. Porque inicialmente a gente tem vários momentos em que aparecem uns flashes como se fossem aqueles jornais televisivos da tarde, especialmente de alguns canais mais populares, que acabam retratando as situações de violência com muito sensacionalismo, com uma cobertura sem realmente a ética jornalística, muitas vezes. Então, é aquele tipo de jornal que acaba xingando o bandido, que acaba exaltando uma situação em que a pessoa se vingue de algo. Então, a gente vê que mostra bem a realidade e o quanto a sociedade muitas vezes está doente. E por que ela está doente? Porque a sociedade de fato está vivendo num mundo doente. Então existem esses dois paralelos o tempo todo. Uma coisa que eu acho interessante é que apesar de, como no começo do vídeo eu falei que a sociedade está polarizada, a sociedade está dividida, em todo momento é mostrado os dois pontos. Eu achei que isso foi bem coerente da parte do diretor. Em nenhum momento você vê o assaltante só como bonzinho, porque em vários momentos ele aparece como realmente um cara realmente inescrupuloso, inclusive no pensamento. Então tem cenas que acabam mostrando como ele agiria em alguma situação, e você vê que nem em pensamento ele agiria de uma forma bondosa. Então você vê realmente que é um personagem falho, você pega a rança dele, apesar de em alguns momentos você até poder criar uma certa pena. Então isso eu achei bem legal. Da forma que eu falei, até pode parecer que eu adorei o filme, mas está longe disso. Eu acho que a obra tem diversos pontos negativos, inclusive algumas falhas do roteiro que me incomodaram bastante. Você tem que criar realmente aquela sensação de descrença, porque senão você para o filme e começa a duvidar de tudo que está acontecendo. Uma coisa que me incomodou o tempo todo é aquela questão de que ninguém nos arredores ali do veículo reparou que tinha alguém preso lá dentro. Porque por mais que o carro fosse insufilmado, fosse blindado, ele balança. Eu fico pensando, se uma pessoa ali pulando, gritando, pelo menos o carro vai balançar. Fora que o carro ficou vários dias parado naquela rua, ninguém achou estranho um carro de luxo numa rua pacata, parado muito tempo, sem ninguém ir até lá. Eu acho que em algum momento alguém tomaria alguma atitude. Então essas coisas foram me criando uma descrença e isso foi me incomodando muito ao longo do filme, né, durante a exibição dele. Uma coisa também que me incomodou foi o ritmo muito lento em alguns momentos. Eu entendo que o diretor provavelmente quis criar essa sensação de distância, de solidão, de encarceramento, porém eu acho que ficou muito tempo nessa mesma questão. Acho que se cortasse pelo menos uns 15 minutos ali, daquele momento do Djalma sozinho no filme, acho que traria uma sensação melhor para o espectador. Continuaria trazendo aquela sensação, aquela visão de tortura, de encarceramento, de tristeza do personagem, que acho que era a intenção realmente do diretor, porém tiraria a sensação de filme arrastado, de filme muito moroso, que realmente traz conforme você vai assistindo a jaula.
Eu não queria trazer spoilers nesse vídeo, mas eu preciso comentar um detalhezinho do final. Então, a partir desse momento, vai ter uns minutos aqui de spoilers. Se você não quer continuar, eu entendo, porque eu vou falar um pouquinho da revelação do final do filme. Então, pode pausar, assiste o filme, depois volta. Ou se você não se incomoda, até porque não tem nada absurdo nessa obra, ao ponto de você não querer vê-la depois de saber a revelação do final, continua por aí, que eu acho que vai ser legal esse debate, esse levantamento, apontamentos de situações que eu acho que valem citar aqui sobre o final da obra A Jaula. No filme, no final, o Dr. Henrique acaba aparecendo, mais ou menos num quarto ali do filme final, e ele acaba mexendo ali com o Djalma, porém ele se distrai e o Djalma acaba conseguindo fugir do carro. Porém, ele não vai muito longe, porque as pessoas ali nos arredores acabam vendo tudo que está acontecendo e o Dr. Henrique acaba pegando ele como refém. Então acontece de chamar a polícia, vem a imprensa, vem aquele escarcéu todo. Então imagina uma cobertura jornalística bem sensacionalista dessa situação, e aí começa a polícia a tentar interagir com o Dr. Henrique. Então nesse momento o papel inverte. Então o Dr. Henrique está sobre a mira e o Djalma é a vítima ali naquele momento, né? E aí chamam, inclusive, pessoas para negociar com ele, que é da polícia. E aí, no final, ele acaba abrindo mão ali do Djalma, entra no veículo e o carro explode. O que ficou muito claro que a intenção do Dr. Henrique, desde o começo, era fazer com que o Djalma morresse. Tanto é que em alguns momentos do filme ele deixa claro que ele doou um dinheiro para a família do Djalma, que o que ele quer é que o Djalma realmente passe dessa para melhor e que o mundo fique melhor sem ele no mundo, né? A gente percebe que essa é bem a intenção desse cidadão de bem, que de bem não tem muita coisa. E aí a gente entende que, na verdade, no fim das contas, a sociedade transformou os dois em vilões. Eu entendo dessa forma. E eu acho que o mais interessante dessa obra toda é que durante essa cobertura a gente vê que não são só os dois que são vilões. Também toda a sociedade, porque inclusive a polícia que está tentando negociar quer que ele mate o bandido. A cobertura jornalística faz aquela questão de fazer uma enquete com a população, deve matar ou não deve, então você vê que ela também está tendenciando a isso. Então a gente mostra ali naquele filme que toda a sociedade, ela em si, como um todo, está doente. Ela em si, como um todo, é um vilão, mas que a gente também é vítima, porque a gente foi transformado nisso por causa de tudo que acontece. Então a sensação de insegurança, toda essa questão de violência nas grandes cidades e também hoje em dia nas menores também. Então tudo isso faz a gente tanto refém quanto vilão, porque a gente quer de alguma forma se defender, e isso muitas vezes vem com violência também, de uma certa forma, né? Com agressividade, com vingança. Então eu acho que essa reflexão do filme é bem interessante. Acho legal, embora tenha todas essas problemáticas que eu falei ao longo do filme, acho uma obra interessante, reflexiva para todo mundo assistir. Então foi isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Comenta aqui se você concorda, discorda, me indica outros filmes também com essa temática. Eu vou adorar conversar sobre isso. É um vídeo que eu tentei falar de uma forma geral, sem apontar dedos, sem levantar temáticas políticas, ideológicas e tudo mais, mas eu acho que é bem válido para você assistir e tirar suas conclusões. Eu acho que com base na nossa vivência, a gente acaba pontuando situações diferenciadas, né? Então analisa aí, comenta aqui embaixo, dá um joinha se você não deu no começo do vídeo, se inscreva no canal se você não se inscreveu no começo do vídeo, eu já tô ficando sem voz. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.